boa noite para você que está aqui no Facebook. Estamos transmitindo no YouTube e Facebook para todo o planeta Terra. Que o Senhor venha nos abençoar poderosamente hoje, nessa série de mensagens que nós vamos estar falando hoje. Hoje inicia o nosso tema, bem-aventurado os que choram. Que o Senhor venha nos abençoar poderosamente. Temos um amado ali, eu não sei se é o Jefferson. O Jefferson está a 700 quilômetros daqui. Ele está na cidade dele, está de folga e ele viajou. Jefferson, um abraço, meu lindo. Saudade de você, Jefferson. Ei, meu bodão. Ele gosta de de bode. Ei, meu bode precioso. O meu Jefferson é precioso. Rapaz. É precioso e inteligente esse homem. Hoje estou com o Cícero Rogério também aqui. Oh, glória a Deus, Cícero Rogério. Esse homem é difícil demais. Ele estava me cobrando que eu estava falando de Cícero Leite, e não era Cícero Leite que estava interagindo, era o Cícero Rogério. Aí, meu lindo, olha Cícero Rogério aí. Parabéns para você, Cícero. Vamos nessa noite aqui começar a nossa live e deixando esse tema aí, bem-aventurados os que choram. Antônio, ora para começar, Marcelo depois para terminar. Amém. Senhor meu Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Senhor, e queremos, meu Deus, que o Senhor nos ministre, meu Deus, para que nós possamos, meu Deus, ministrar a Tua palavra, Senhor, as pessoas que estão aí, meu Deus, do outro lado dessa telinha, meu Deus, nos acompanhando, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, toque, meu Deus, aos corações dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, e que nós possamos, meu Deus, estar, meu Deus, unidos, meu Deus, em Cristo, sempre com essa pegada, Senhor, de sempre estar, meu Deus, cuidando das almas, sempre, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ministrando, meu Deus, a Tua palavra, meu Deus, porque a Tua palavra, meu Deus, ela é a verdade, é a palavra que nos liberta. Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, antes de vocês se assentar aí, talvez tenha alguém que está até deitado, assistindo a sua Smart TV, pelo YouTube. Nós temos muitos irmãos que eles preferem, né, assistir as lives pela Smart TV. Né? Na minha casa mesmo, as minhas mulheres, que é filha e mulher, elas gostam de ficar no sofá e com a Smart de 50 polegadas, gostam, que é um cinema, né? Então elas devem estar assistindo lá. Queridos, então, abra as suas Bíblias aí, o Antônio vai ler, que o Antônio vai começar a leitura aí em Mateus 5, a partir do 1º. Amém, a palavra poderosa, né? Mateus capítulo 5, fala assim no primeiro versículo: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. 2. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aliás, não, é o 2, eu vou ler o 2, né? E ele começou a ensiná-los dizendo, fala Marcelo. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Até aqui, podem se assentar, meus lindos. Queridos, o nosso tema de hoje é bem-aventurados os que choram. E nessa ministração de Jesus, que é chamado as bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha também é conhecido como Sermão da Montanha. Aqui o interessante é que Jesus ele está pregando para as multidões, mas ele aqui direciona muitos dos seus ensinamentos para os seus discípulos. Se você for ver aqui, a intimidade, o relacionamento era tão próximo que o escritor aqui, Mateus, o discípulo de Jesus, o apóstolo, ele fala, começando assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo. Então, queridos, ele pregou para todos, para as multidões, mas quem esteve de perto,
quem teve o privilégio de ouvir de perto foi os seus discípulos. Então, Jesus está falando aqui de coisas preciosas, de coisas profundas para todos, mas, como a palavra fala, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas aqui, o privilégio foi dos discípulos. O maior privilegiado que entre as multidões e os discípulos foram os discípulos, porque os discípulos estavam nesse momento perto, e os discípulos depois permaneceram de perto. Então, queridos, nessa ministração, nessas bem-aventuranças, Jesus aqui ele pega coisas preciosas, e ele começa aqui falando da primeira coisa, bem-aventurado os pobres de Espírito. Irmãos, olha bem, nós vamos aqui tentar facilitar, nós vamos aqui tentar simplificar o que Jesus estava aqui querendo ensinar, e hoje o que nós vamos também querer ensinar para vocês, E quando ele fala aqui, ele usa a expressão pobre de espírito, queridos, eles aqui não estão falando aqui do pobre miserável, daquele desprovido, daquele que passa por aperto, sufoco. Aqui não é da pobreza física, aqui não é daquele de trabalho, de comida, de dinheiro. Aqui não é o miserável, aquele que anda rasgado pelas ruas, pedindo comida, pedindo esmola. Não é esse tipo de pobreza, irmãos, que Jesus está dizendo. Porque se fosse esse tipo de pobreza, ele não ia chamar esse miserável de bem-aventurado. Você acha que um homem com essas características de miséria, de pobreza, seria feliz? Não. Por que não, Marcelo? Porque ele está falando aqui, bem-aventurado, ou feliz, o pobre de espírito. Como o Senhor falou, né, pastor? Não pobre fisicamente, mas ele é pobre de espírito, ele é totalmente dependente de Deus para tudo. É uma pessoa que, se por exemplo acontece uma situação, ela releva, ela vive na mansidão, ela sabe sair das situações, pastor. É uma pessoa pobre, porque o pobre, irmão, não tem como ficar mais pobre. É isso mesmo. A tendência dele ser bem-aventurado, Ele não pode voltar para trás. O pobre ele não volta para trás, Fisicamente, dando um exemplo aqui, ele não vai ficar mais pobre, A tendência dele é de crescer. E Jesus trouxe aqui o pobre de espírito. Se você é um pobre de espírito, irmão, você é totalmente dependente do Senhor. Você depende dele. E é isso que a gente vai ver aqui para frente também, passando uns versículos. Isso aí, Antônio, o que você acha? Então Jesus está falando que o cara que é pobre de espírito, ele é feliz. Mas o que ele quis de fato ali falar? Será que é para a gente hoje? E as pessoas concordarem que Deus quer assim, que haja uma pobreza e que vamos ser pobres, enfim. Como é que a gente entende, pode passar isso aqui para os nossos irmãos aí? O pobre de espírito, como ele já está falando, que é bem-aventurado, ou seja, bem feliz, é aquele que é pobre de espírito, Nós procuramos entender que ele quer dizer que é aquela pessoa que ela tem uma certa compaixão de uma pessoa, Ela acaba sentindo a dor do seu próximo, como já vi, que a gente tem que se alegrar com a alegria do próximo. Então, se a alegria do próximo ela não nos alegrar, então, ou seja, nós não podemos adquirir esse espírito aqui que Jesus está falando aqui, que é o bem-aventurado pobre espírito, Porque a gente vê muito que é mais fácil, pastor? É mais fácil, Marcelo, a gente rir da desgraça do próximo do que se alegrar
com a vitória do próximo. Então, o que eu acredito que Jesus está querendo dizer mais ou menos assim, né? Você tem que chorar com aquele que chora, você tem que sentir a dor daquele que sente dor, né? Porque ele já está começando aqui, bem-aventurados, né? Aqueles que são pobres de espírito, né? Não está dizendo assim, eu vou tirar minha roupa e vou dar para aquele, não. Mas ele está dizendo que nós temos que ter realmente um coração levado às coisas, né, do alto, né, que é a bondade, ter misericórdia, né, do próximo, né, não só apontar o dedo, né, para aquela pessoa, mas procurar ajudar aquela pessoa, porque às vezes a pessoa está tão assim, vamos dizer assim, tão necessitado, e a gente está vendo ali, às vezes uma palavra, apenas uma palavra, irmão, uma palavra ela salva uma alma, uma palavra ela salva, né? E como fala aqui, né, os discípulos, né, estavam ali assentados, né, com Jesus, e Jesus ali já foi logo ali, bem-aventurados os pobres de espírito, e assim ele foi dando continuidade, né? E com certeza ali os discípulos estavam bem atentos, né, a cada palavra, porque a gente sabe que cada palavra que sai da boca de Jesus, ela floresce, né? Ela floresce, quando ela entra dentro de nossas almas, ela entra dentro da alma da gente, pastor, ela traz uma paz, né? Traz uma tranquilidade, né? Estamos aí passando por uns tempos difíceis, né? Mas estamos sendo consolados, irmãos, por quem? Né? Pelo Espírito Santo, queridos. E interessante, né, que eu estou vendo aqui os meus universitários, né? Estamos aqui nessa mesa e compartilhando esse momento, e a palavra está dizendo, queridos, que o pobre de espírito, ele será bem-aventurado quando realmente ele exercitar realmente esse princípio. Na verdade, o pobre de espírito é humilde, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que é desprovida. Quando fala o pobre, irmãos, é uma pessoa desprovida do orgulho, é uma pessoa que ela é pobre do orgulho, né? É uma pessoa que ela é pobre das coisas que atrapalham ela ser cheia de Deus. Então, para a pessoa ser cheia de Deus, ela tem que ser pobre de espírito. E se ela não ser pobre de espírito, se ela não ter, se ela não ser uma pessoa vazia, se ela não se esvaziar do seu interior, ela não vai conseguir se encher com os sentimentos de Deus. Então, por isso que ela tem que ser pobre. O pobre é quem tem falta, o pobre é o necessitado, o pobre é aquele que precisa de ter algo. Então Jesus fala que para nós herdarmos o reino dos céus temos que ser pobre de espírito. Então, o pobre de espírito que ele está querendo dizer é para a gente ser o contrário de sermos ricos do orgulho, ricos da soberba, ricos daquelas coisas que atrapalham o nosso interior. Então, o nosso interior tem que ser vazio, tem que estar pobre, para que Deus venha encher esse interior. E aí, bem-aventurado, feliz vai ser esse pobre de espírito, essa pessoa que realmente precisa das riquezas de Deus dentro do seu interior. Ela só vai ser rica se ela ser pobre, mas não é da riqueza material. Estou falando do seu espírito. Jesus está falando aqui, bem-aventurado, feliz, aquele que é pobre de espírito. Então, se você quiser ser pobre de espírito, para você ser rico de Deus, você precisa então se desvaziar. Você tem que ser pobre mesmo. Para você receber a riqueza de Deus, você tem que ser pobre. Mas se você já é abastecido, se você já é cheio daquilo que é contra o que Jesus está falando, porque ele está falando para você ser pobre de espírito, mas se você é abastecido, se você interiormente falando está rico, próspero, aí você não vai ser um bem-aventurado, você não vai ser feliz. Porque ele está dizendo que para você ser feliz, tem que ser pobre de espírito. E aí sim, dos tais é o reino dos céus, queridos. Olha que coisa profunda. Então, para você realmente
buscar as coisas que vêm do alto, você tem que estar pobre. E a promessa, queridos, a promessa realmente é o que ele falou, dos tais, dessas pessoas pobres, elas serão o reino dos céus. Então a promessa, Marcelo e Antônio, não é aqui. Então por isso que nós temos que ser pobre de espírito hoje. Porque nós vamos então, olha bem, o pobre de espírito é aquele que ele precisa de alguma coisa. Então a gente está falando para ele ser pobre de espírito. Porque quem é pobre de espírito vai depender de Deus. Totalmente ele vai confiar em Deus. E aí ele fala, se houver essa conexão, se o pobre, ele ser pobre mesmo de espírito, ele vai conseguir ser rico no reino dos céus. Porque a promessa, não é aqui. Entendeu? A promessa que ele está fazendo, ele está propondo, ela é espiritual, Marcelo. Por isso que ele fala aqui dos tais ao reino dos céus. Como é que vocês entendem isso? Dessa promessa eterna. Como é que vocês veem isso aí? Porque ele está falando que vai ter uma recompensa. Mas para o sujeito ser pobre de espírito, né? E para ele conquistar, de fato, ele tem que comprovar que ele é um cara pobre de espírito. Porque uma das características de um pobre de espírito vai ser algo que vai ser demonstrado naturalmente. Pode falar ali para eles então. Amém. Como o próprio Jesus, né, a gente vai vendo aí, vai olhando, vai vendo a escritura, o próprio Jesus ele falava para muitos, né, que ele não tinha lugar certo, ele não tinha moradia certa. Então eu acredito que se encaixa nesse versículo aqui, né, sobre o pobre de espírito, sobre a aventurança, né, desse pobre de espírito aqui, porque ele mesmo falava que não tinha aonde reclinar a cabeça dele, né? Ou seja, ele estava ali para realmente passar a mensagem para aquelas pessoas que se sentiam, sei lá, orgulhoso demais, ou que se achava que estava poderoso demais, né? Como teve muitos que se achegou a ele e perguntou para ele como que ia fazer para ser salvo, para herdar, né, a vida eterna, né? E ele sempre dava a chave, né, ali para a pessoa, mas muitas vezes a pessoa não queria aquela chave para abrir, porque se ela abrisse, ela tinha que esvaziar. Ela tinha que esvaziar. E se ela não esvaziasse, como que ela ia, né, entrar no reino dos céus? Então primeiro ela tem que se esvaziar, né, pastor Marcelo? Dizer isso? Pobre não. Tem que ser isso. Assim, para o nosso lado hoje, para nós hoje, tem muitos irmãos que a gente sabe que o que é dele não é dele, né? A gente vê isso com muitas pessoas do nosso convívio, né? E tem pessoas que a gente fala assim, fulano, você pode me emprestar isso? Ele fala, não, o que é meu é seu, toma aqui. Eu sei que você vai ter responsabilidade, você vai cuidar bem melhor do que eu aqui, né? Então é isso aqui que Jesus está querendo nos ensinar para nós, né? E que essa mensagem aqui, irmão, que está sendo ministrada hoje, né, ela possa tocar o seu coração aí do outro lado, né, e você possa sentir a presença do Espírito Santo aí e começar a se desprender de alguma coisa que está atrapalhando você, né, a adquirir isso aqui, essa presença aqui do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está querendo falar aqui para nós. Beleza, irmão? Fala, Marcelo. Glória a Deus. Eu também aqui, irmãos, né, o orgulho, né? Você ser orgulhoso, eu acho que também ser autossuficiente, pastor, é não ser pobre de espírito, autossuficiente é ser, né, rico de espírito, né? A nossa autossuficiência não vai deixar a gente entrar no reino do céu, né? Porque a gente se achando autossuficiente, a gente pode, eu posso, eu não necessito do irmão, eu não necessito do fulano, de ciclano, eu sou autossuficiente, eu não vou precisar de Jesus para fazer, né, o que eu quero fazer aqui na terra. Isso são pensamentos terrenos, né? Não é um pensamento para nós chegarmos ao reino dos céus. Então acho que a autossuficiência também nos atrapalha em ser pobre de espírito, como Jesus falou aqui. Ser pobre é não ter nada, é sempre depender do Senhor, é sempre depender do Senhor, é sempre
estar voltado ao Senhor, é sempre agradecendo ao Senhor pelo que você tem hoje. Ser pobre de espírito é isso, é dar valor às pequenas coisas. Que edifica, né? Isso, as pequenas coisas, né? Que faz toda a diferença, né? Porque o homem, irmãos, né, pastor? Eu trouxe aqui uma vez, né? E eu gostei da pregação de tal pastor, e ele falou, né? Que o homem, né? O homem, ele pode voar. O homem, ele pode, né? O homem fez um avião e ele subiu. O homem conseguiu fazer o foguete, ele subiu. Mas o homem para por aí, irmãos. Ele não consegue mais além do que isso. Ele pode, né, chegar no ápice do desenvolvimento, né, tecnológico do homem, né, pastor? Mas nunca o homem, irmãos, vai chegar até o trono, que é onde que está o Todo-Poderoso. A autossuficiência do homem não nos leva a lugar nenhum, irmãos. Nós somos limitados, né? E o que Jesus quis trazer é isso. Nós somos limitados, nós somos dependentes de Deus. Então, se você está se achando autossuficiente, nós temos que fazer essa análise de nós, né, pastor? Sempre se analisando. Poxa, né? Porque a tendência da carne é ela querer fazer tudo sozinha. A tendência da carne é querer andar sozinho. E não é assim. Não quer ser pobre, né? Não quer ser pobre, pastor. Ninguém quer mostrar que está com dificuldade. Ninguém quer mostrar este lado, né? E o que Jesus nos traz, no meu entendimento, é isso. Nós devemos ser pobres, deixar o orgulho, deixar a autossuficiência e tantas outras coisas, né? E voltarmos a ser pobres de espírito. Amém? Amém. Eles dois citaram aqui duas situações aqui que dá para encaixar na vida de uma pessoa. Ele falou aqui que pessoas foram até Jesus. E ele falou aqui que não é no plano material. E a gente pode citar que uma personagem que nós sempre usamos na Bíblia é o jovem rico. Fala que o jovem rico, ele foi até Jesus e falou: bom mestre, o que eu devo fazer para que eu possa, né, ter a vida eterna? Jesus fala assim: bom, só há um que é Deus. E Jesus pergunta para ele: sabe os mandamentos? Ele falou que sabia, desde a sua meninice. E ele cita alguns. E aí Jesus vai e fala: falta-te uma coisa só. Vai, vende o que tu tens, vendo aí? Dê para os pobres, segue-me. Então Jesus estava ali, irmão, falou para ele assim: ó, seja pobre de espírito. Ele preferiu, irmão, ser rico no físico, mas não queria ser um pobre de espírito. Jesus não queria que ele fosse pobre na carne. Não. Jesus simplesmente estava testando o coração dele. Mas a proposta é para que ele fosse pobre de espírito, dependesse de Deus. E Jesus falou: venda tudo e você terá o tesouro dos céus. É a mesma proposta que Jesus está dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque os tais herdarão o reino dos céus. Então, essa proposta que Jesus está falando aqui para essas multidões chegou agora ao homem, esse jovem rico. E fala que ele saiu triste porque ele era muito rico. Você entende que a diferença está aí? O pobre de espírito, ele está apto, ele está pronto para realmente se desvaziar do seu interior. Porque quando Jesus fala para ele vender, irmãos, ali Jesus estava trabalhando com o coração dele, com o interior. Era para que ele abrisse o coração, é para que ele fosse um bem-aventurado, um homem feliz. E para que ele fosse esse homem feliz, esse homem bem-aventurado, ele tinha que ser um homem pobre de espírito. O pobre de espírito, querido, já está falando, é uma pobreza que está dentro do interior. É uma pessoa agradável, é uma pessoa humilde, uma pessoa que ela abre mão dos seus direitos. É uma pessoa que abre mão daquilo que realmente ela tem por direito. Ela abre mão de prazeres que lhe traz felicidade. Esse é o pobre de espírito. Ela não está preocupada com algumas coisas. Ela sabe que, por ela ser pobre, ela depende de Deus. E ela não vai poder fazer nada. Então, o pobre de espírito,
é aquela pessoa que é o contrário do provido do orgulho, daquele que tem abundância no orgulho, daquele que tem em abundância a sua capacidade, a sua estrutura, talvez econômica, talvez a sua estrutura de sabedoria, né? Então Jesus está falando que o pobre de espírito é aquele que precisa de Deus. Então, irmão, a pobreza que ele está falando que nós temos que ter é a pobreza lá na alma, é o espírito quebrantado, é um espírito que depende de Deus, é um espírito que confia em Deus. O pobre de espírito, ele confia no seu Criador. Então, o pobre de espírito, ele vai ser bem-aventurado, queridos. E o pobre de espírito, ele vai herdar o reino dos céus. Então, queridos, quando você lê esse versículo, sempre lembra desse ponto. O pobre que ele está falando não é para você ser um miserável, fisicamente falando, mas é para você ser um pobre lá no teu coração, no teu espírito, é dependência de Deus. Porque quem é pobre de espírito, ele não se apega a nada dessa vida. Aí ele pode até ser rico, como aquele jovem rico, mas se ele é pobre de espírito, ele vai abrir mão, ele não vai ficar preso. Porque o pobre de espírito, ele não fica preso aos bens materiais, porque ele sabe que se ele ser pobre de espírito, ele vai ser rico espiritualmente, e ele vai herdar a vida eterna como aquele jovem rico. A proposta era: você vai ter um tesouro, você vai ter uma vida eterna. Mas aquele jovem rico preferiu abrir mão dessa proposta, e ele preferiu ficar com a sua riqueza. E aí a Bíblia não fala mais desse jovem rico. Tá certo, meus lindos? Nós estamos só na introdução dessa série de mensagens, né? É uma série que nós vamos estar falando sobre as bem-aventuranças que Jesus aqui fala no Sermão da Montanha, né? Então nós vamos estar falando sobre esse assunto por esses dias. Amanhã, às 8 horas da noite, às 20 horas, vamos estar continuando aqui o versículo 3, que fala o que, Antônio? Aí o 3? O 3 fala que bem-aventurados os pobres de espírito. Não, o 4 não. O 4, não dá continuidade mais na frente, né, no próximo. O 4 fala assim, irmãos: bem-aventurados os que choram, né, porque eles serão consolados, né? Olha para você ver, né? Os que choram também são consolados, né, gente? E realmente o consolo, né, pastor? Deixa para amanhã, está querendo já abrir o coração. Ele está com vontade de falar, irmãos, porque essa mensagem é dele. Deus deu para ele hoje. E ele falou: pastor, diga esse tema aqui: bem-aventurados que choram, porque eles vão ser consolados. Então, o nosso tema de hoje vai ser uma série das bem-aventuranças. E o Antônio até falar, amanhã o Antônio fala. Deus preparado amanhã, né, o horário, tudo certinho, que ele, às vezes o trabalho dele não permite. Mas se der tudo certo, amanhã nós vamos continuar. Então vamos encerrar aí. Antônio, dá sua última palavra aí. Amém. O que eu quero dizer para nós mesmos, né, que nós possamos, né, sempre estar atentos, né, aos ensinamentos de Jesus, né, porque quando a gente ouve a palavra de Deus, ela nos traz paz, né, pastor, Marcelo, né, já tivemos essa experiência, e realmente o melhor conselho está com Deus. Amém, irmãos? Uma boa noite. Marcelo, suas últimas considerações e encerrar. Vamos levantar, pastor? Amém. Irmãos, que fica essa palavra aí no seu coração: seja pobre de espírito, seja pobre de espírito, se esvazie o seu coração, joga para fora, tira tudo, né? E seja pobre do seu coração, né? Você venha a começar hoje, se for, né? Comece hoje, né? A ser dependente do Senhor, aclamar o Senhor e agradecer ao Senhor todos os dias, porque Ele que nos sustenta, Ele que nos dá o sustento de tudo. Se você está com saúde hoje, é porque Deus teve misericórdia da sua vida
Deus teve misericórdia de nós aqui hoje, né? Então é Ele que está no controle. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor Deus, obrigado, meu Deus, por esta palavra, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, trouxe ao coração de Antônio, Senhor. E Antônio compartilhou, meu Deus, com o pastor, compartilhou comigo. E o Senhor, meu Deus, continue falando com Antônio, meu Deus. Que o Senhor venha falar conosco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que esta palavra, meu Deus, ela venha remir nos corações, meu Deus, de cada um que vai ainda ver esta mensagem, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer, meu Deus, o de melhor na vida dos irmãos. Que o Senhor, meu Deus, venha prover na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós, meu Deus, estamos passando, meu Deus, um mover no Brasil, no mundo, Senhor, que é para melhoras, meu Deus, que é para realmente nós voltarmos a ser pobres de espírito, meu Deus, e, meu Deus, voltar a sermos, a olhar o irmão, a olhar o próximo, a ter compaixão novamente ao próximo, meu Deus. Que nesses momentos, meu Deus, de angústias, meu Deus, neste momento, meu Deus, que nós nos vemos totalmente dependentes do Senhor, meu Deus, que nós venhamos realmente ter cura, meu Deus, que nós venhamos ter novos pensamentos, que nós venhamos ser otimistas, Senhor, que nós venhamos, meu Deus, ter acesso livre ao Senhor, meu Deus, e te entender, meu Deus, quais são os seus propósitos para o seu povo, ó Pai. Assim te agradecemos, meu Deus, nos dê uma boa noite, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, entre na casa de cada um e venha fazer morada, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus lindos, meus lindões. E amanhã estaremos às 20 horas, né, nesse mesmo canal, Facebook, Márcio Ferrari, e no YouTube, Manuel Ferrari. Deus abençoe a todos, meus lindos. Um beijo. Marcelo vai desligar aqui essa primeira câmera aqui do Facebook. Conclua, Marcelo, por favor.